Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a ficar de pé mais um pouco e abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes 9, versículo 8. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. É um prazer estar com você nessa sexta-feira abençoada. Amém? Glória a Deus. O dia que Deus fez para nós adorarmos a Ele. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Até aí, meu irmão. Agora, coloca a sua Bíblia no banco e erga suas mãos para o céu. E vamos orar a Deus nesse momento. Concentre no trono da graça. Concentre agora no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode mudar o seu futuro. Você não sabe o que te espera no futuro, mas Deus é poderoso para mudar o seu futuro para algo muito melhor. Você crê? Crê nisso? Então vamos falar com Deus nesse momento. Concentre agora no trono da graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós reunimos na Tua casa para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, meu Deus. Nesta noite, meu Deus, Te damos a honra, a glória, a exaltação e todo o louvor. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, com a Tua unção. Vem curar, vem libertar, vem transformar vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço, Senhor, cubra-nos agora com o precioso sangue de Jesus, porque no sangue de Jesus há poder para destruir toda obra nessa noite. No sangue de Jesus há poder para jogar por terra toda opressão nessa noite. No sangue de Jesus há poder. Por isso, Senhor, cubra este lugar com Teu sangue, cubra as nossas mentes com Teu sangue, cubra as nossas emoções, a nossa alma com Teu sangue, cubra agora as nossas casas, nossas famílias, nossos familiares com Teu sangue, meu Deus, e libera os Teus anjos de guerra, anjos guerreiros celestiais, anjos de fogo com espadas de fogo, guerreando a nosso favor, guerreando a favor das nossas famílias e destruindo toda amarração nessa noite, destruindo toda obra maligna, toda obra satânica contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Destrói agora, Senhor, todo o levante, todo o confronto agora do inferno, no nome de Jesus, amém. E vamos aplaudir o Senhor, porque Ele está neste lugar. Porque é somente pelo sangue, meu irmão, é somente pelo sangue que nós venceremos as forças das trevas. Porque como está escrito em Apocalipse, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro sobre nós que nos leva a vencer as batalhas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8... Vamos meditar, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, amém, meu irmão? Que é Ele que nos ensina todas as coisas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, está escrito assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que interessante, né, a palavra de Deus. Em todo tempo. O que é em todo tempo? Nunca faltar
em todo o tempo, nunca ser cortado, né? Não pode ter corte, tem que ser em todo o tempo. Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. São dois conselhos bíblicos que, se nós, nessa noite, nos atentarmos para ele e levarmos a palavra de Deus a sério, porque a palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser aplicada, né? Como Tiago escreveu, nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Ela vai produzir um efeito, ela vai produzir um caminho de salvação para nós. Então, dois conselhos que vai produzir salvação para nós, vai produzir um caminho de salvação em nós. Em todo o tempo, sejam alva as tuas vestes. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Mas o que representa vestes alvas? O que representa vestidos alvos? O que representa óleo sobre a nossa cabeça? O que vem a ser isso? O que a Bíblia quer passar para mim e para você nessa noite? O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite a respeito desta palavra? Como eu já falei e sempre repito, meu irmão, muitas vezes nós pegamos uma passagem lá do Antigo Testamento, uma palavra que há muitos anos, né, foi escrita, e às vezes nós pensamos, será que essa palavra tem alguma coisa a ver comigo hoje? Será que essa palavra tem alguma coisa a ver comigo hoje? Sempre que a palavra é pregada, por mais que você já tenha ouvido ela, por mais que você conheça a palavra, ela é para você naquela noite. Deus vai ter alguma coisa para você naquela noite, por isso fique ligado com aquilo que é falado diante de você. Porque se Davi estivesse ligado naquilo que o profeta Natan chegou falando para ele, uma historinha de um homem rico que pegou a cordeira do homem pobre, se ele tivesse ficado ligado, ele não tinha julgado a ele mesmo. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra e pensamos, não, isso aconteceu há muitos anos, é uma palavra que eu conheço, mas nós temos que ficar ligado nela naquele momento. Lembra do que aconteceu com Davi? Foi uma historinha simples, mas ele julgou ele mesmo diante de Deus. Como é interessante a palavra de Deus. Por isso que ela é viva. Por isso que a palavra de Deus ela é viva. Porque ela produz efeito ali naquela hora, naquele momento, ela produz efeito nas nossas vidas. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. São dois conselhos bíblicos para mim e para você nessa noite, mas o que a Bíblia quer dizer sobre vestes alvas? E o que a Bíblia quer dizer sobre óleo sobre a cabeça? Eu sei que você sabe, muitos aqui sabem, mas eu vou repetir nessa noite. Todos nós, além das vestes carnais que nós vestimos, nós também temos vestes espirituais. Você sabia disso? Nós entendemos pela Bíblia que nós temos vestes espirituais. O crente, ele tem vestes espirituais. O homem tem essas vestes espirituais. Porque o que está no espírito, vestes espirituais. E quem é que vê essas vestes espirituais? Eu não vejo. Eu não vejo a sujeira que pode estar sobre você. Você não vê a sujeira que está sobre mim. Você não vê, mas eu digo a você que Deus vê as minhas vestes espirituais, como também os anjos veem, como também os demônios, como também Satanás vê as nossas vestes espirituais. Então nós temos essas vestes espirituais, e elas podem estar limpas, ou também podem estar sujas. E o que suja e o que limpa as nossas vestes, meu irmão? O que suja as minhas vestes e o que limpa as minhas vestes? Os meus atos. É os meus atos que vão dizer se as minhas vestes são limpas ou se as minhas vestes são sujas. É os meus atos. Sabe por quê? Porque os meus atos é que produzem pecado e são os meus atos também que produzem santidade. Então, você sabe muito bem que santidade representa vestes e pecado vai manchar as nossas vestes.
Mas todo homem é passível de pecar. Todo homem pode pecar. Não existe homem perfeito que nunca pecou e que nunca poderá pecar. Uma hora ou outra nós podemos tropeçar. Mas Jesus, ele criou uma forma. Deus é tão perfeito que ele, sabendo da nossa imperfeição, Deus, na sua grande perfeição, sabendo da nossa imperfeição, criou uma forma de nós estarmos nos redimindo, de estarmos voltando para Ele. E nessa noite eu queria trazer algumas passagens bíblicas, alguns exemplos bíblicos para nós meditarmos a respeito de vestes brancas e de óleo sobre a cabeça. Portanto, fique ligado e deixe Deus falar ao seu coração, porque eu também estou aqui para aprender, meu irmão. Eu gostaria de abrir, Bruno, por favor, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, e nós vamos falar um pouco sobre vestes brancas. O que significa vestes brancas? Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Onde a Bíblia fala sobre a quarta visão do profeta Zacarias. E por essa passagem eu entendo, que existem vestes sujas e também existem vestes limpas. Diz assim a Bíblia, Zacarias capítulo 3, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele não estava diante de qualquer anjo, estava diante do anjo do Senhor, que você sabe quem representa o anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, você sabe quem está ali. Então, a palavra de Deus diz que na quarta visão do profeta Zacarias, ele viu, Deus mostrou para ele o sumo sacerdote da época de Israel, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Quem Josué representa ali? O povo de Deus. Josué era o sumo sacerdote, que representa o povo de Deus. Você sabe que Satanás, ele luta contra o povo de Deus. Satanás, ele se opõe à igreja do Senhor. Então Satanás estava ali para o opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E olha o que diz o versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Então, vestes sujas representa o quê? Vestes manchadas representa pecado. Porque o pecado é que mancha as nossas vestes. É o pecado que mancha as minhas vestes. E é o pecado que mancha as suas vestes. Quando nós pecamos, nós ficamos sujos. E isso nós não vemos, mas Deus vê isso em nós. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Versículo 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Olha o que essa palavra está dizendo. Eis que farei que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Por essa palavra eu entendo que o que suja as nossas vestes espirituais é a iniquidade, é o pecado. Então o sumo sacerdote ali estava em pecado, e Satanás estava à sua direita para o opor, mas ele não podia fazer nada, porque as vestes sujas também vai tirar de nós o que é autoridade para repreender o mal. E então o Senhor manda tirar as vestes sujas dele, e coloca as vestes limpas nele, e faz com que a sua iniquidade seja passada. Deus perdoa a iniquidade. Uma das formas de nós termos as nossas vestes limpas novamente é o perdão de Deus. Nós vamos falar das formas as quais nós podemos lavar novamente as nossas vestes, ter novamente as nossas vestes, porque, meu irmão, pecar, todo mundo é possível pecar. Mas insistir no pecado, como diz popularmente, insistir no erro é burrice.
está pecando, pede perdão a Deus e procura voltar para o Senhor, porque o Senhor abriu um caminho para você de salvação e uma porta para você voltar para Ele. Você não precisa ficar no pecado, tem solução para você. Uma vez eu estava falando da palavra de Deus para um homem, ele já era um senhor forte, mas já de seus 80 e tantos anos, ele falando comigo assim, para mim não tem mais jeito não, agora é só esperar chegar. Então, qual a visão daquele homem que não tinha mais jeito? Era um homem que precisava conhecer Jesus, precisava saber que existe um Salvador. Jesus veio, meu irmão, não para os justos, mas para chamar pecadores para o arrependimento. Se fosse só para justos, Jesus não teria vindo, ele veio foi por causa de nós mesmos, homens ignorantes e pecadores, ignorantes a verdade, pecadores, foi por isso que ele veio. É para mudar as nossas vidas, para nos dar uma chance novamente de voltar para Deus. Pense nisso. Por mais que as suas vestes estejam sujas, existe uma forma de lavá-las nesta noite e de voltar. Existe uma forma. E nós vamos falar sobre o que você deve fazer nessa noite para lavar as suas vestes e voltar para o Senhor. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te virei, e te vestirei de vestes novas, versículo 5. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa, e sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Da mesma forma que Satanás está para opor a sua vida, Jesus Cristo também está aí para te apoiar, meu irmão. É você que escolhe com quem você quer ficar. Satanás está aí para opor, mas Jesus também está aí para te fortalecer. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? O diabo está sempre para te opor, mas Jesus está sempre para te apoiar. E você com Jesus Cristo na sua vida, Ele vai adiante de você. Ele vai adiante de você. E o anjo do Senhor estava ali. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Eis uma promessa para aquele que anda na presença de Deus. Meu irmão, andar com Deus não é em vão, não. Talvez você ache que andar com Deus é em vão, talvez você ache que andar no mundo é melhor. Não, tem recompensa, uma prova de recompensa aqui para você. Tem recompensa, o preço que você paga hoje vai produzir uma coroa de glória para você. Não pense que é em vão o que você faz, não é em vão o que você faz para o Senhor, não é em vão a sua luta contra o pecado, não é em vão não, você receberá, porque Deus não deve ninguém nada, tudo que você faz para Deus, Ele te retribui. Deus não deve ninguém nada, presta atenção. Até o dízimo que você deposita aqui, aquilo volta para você. E muito mais. Você acha que você está depositando aqui o dízimo? Você acha que aquilo é para Deus? Não, aquilo é benefício para você. Aquilo volta em muito mais para você. Deus não deve ninguém nada. Mas se por acaso nós entramos no pecado, nós caímos no pecado, o que fazer? Se o homem agora, se nós lemos Eclesiastes 9:8, a palavra diz que em todo o tempo as nossas vestes devem ser brancas como a neve. Se em todo o tempo nós devemos ter as nossas vestes puras, estar em santidade com Deus, mas se acontecer um acidente conosco e nós viermos a pecar, o Senhor, Ele abriu um caminho para nós estarmos nos purificando diante dEle e voltando para Ele. Eu gostaria de abrir 1 João capítulo 1, versículo 7, Bruno, por favor. 1
carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Tem pecado aí nas suas vestes? Tem pecado aí nas suas vestes? O sangue de Jesus te purifica, meu irmão, de todo pecado. Qualquer pecado que estiver na sua veste aí, eu não posso ver, você também não pode ver os pecados que estão nas minhas vestes espirituais. O sangue de Jesus, ele vai colocar as suas vestes limpas de novo. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Não existe homem que não peque, meu irmão, não existe. Não existe homem que não peque. Não existe. Não é porque eu estou aqui no altar que eu sou santo, não. Todo homem é passível de pecar. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Somos pecadores arrependidos, mas somos passíveis de pecar. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Senhor Jesus, eu pequei, eu confesso, eu peço perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós sabemos qual é a solução. Sabemos qual é a solução para os nossos pecados, mas e agora como tomar posse dessa solução? Se nós sabemos qual é a solução, é o sangue de Jesus que nos purifica. E agora, como nós podemos tomar posse? O que faremos para lavar agora as nossas vestes? Nós já sabemos o que usar, se é o sangue de Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, por gentileza. Apocalipse 22, 14. Olha o que diz a Bíblia: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meu irmão, isso é salvação. Isso é salvação. A salvação, só tem salvação aquele que lava. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é importante demais. Isso é algo muito importante. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso é de grande importância. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar na cidade? Quem quer entrar na cidade santa? Pelas portas. Essa é a forma. Jesus sabia que todo homem poderia pecar. A Bíblia diz: não há um justo sequer, todos se desviaram do caminho do Senhor. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12, a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado do homem, e um pecado agora vai a todos os homens. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Todos pecaram. Não tem um que não foi pecador, que não pecou e nem que possa pecar. Não existe isso. Mas Deus cria. Deus, na sua grande perfeição e sabendo da nossa imperfeição, Deus cria esse mecanismo de salvação, esse mecanismo de se regenerar o homem do pecado, de nos regenerar, ainda que venhamos cair no pecado, a porta ainda está aberta, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles serão brancos como a neve, quando você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
Meu irmão, é pelo sangue. É pelo sangue. Nenhum homem pode ser justificado sem o sangue de Jesus por ele, sobre ele. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecou, o que Deus fez? A primeira coisa foi introduzir a aliança de sangue, porque é pelo sangue. Gênesis capítulo 3, versículo 21, Bruno. Olha o que Deus faz quando o primeiro homem peca. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Por que Deus fez túnicas de pele? Para existir pele, um animal tem que morrer. Então, houve um sacrifício ali pelo pecado. Sangue foi derramado por causa do pecado de Adão e Eva. E Deus, quando colocou aquelas túnicas, Deus cobriu a sua criação com sangue. Ali iniciava a aliança de sangue. Então, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então eu entendo que só tem salvação aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. E como funciona isso, meu irmão? O que é lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Meu irmão, todos que estão na presença de Deus, todos que estão buscando a Deus e buscando a sua salvação, ele pode pecar. Mas quando o homem peca e se arrepende e volta para Deus e continua na luta pela sua salvação, isso é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Esse pedir perdão, caiu, pediu perdão e voltou para Cristo, isto é lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. É voltar para Cristo e pedir perdão e continuar firme. Quando nós fazemos isso, nós estamos lavando as nossas vestes. O pecado entrou, pediu perdão, voltou para Cristo e continuou firme. Isto é o processo que nós chamamos de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Porque eu e você podemos pecar, nós podemos, mas este é o mecanismo que Jesus criou para nós. Se por acidente sairmos da sua presença, se por acidente viermos a pecar, voltar para Ele e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque, meu irmão, na vida eterna, para entrar na vida eterna é preciso ter as vestes limpas. Jesus, ele contou uma parábola sobre as bodas. Você lembra daquela parábola de um rei que faz as bodas do seu filho? E esse rei manda chamar os convidados, e aí, ali, quando os convidados chegam, e aí o rei entra para olhar os convidados, é uma pessoa que não está usando a veste nupcial. Vocês conhecem a parábola, mas eu quero ler nessa noite, Mateus capítulo 22, por favor. Mateus capítulo 22, vamos ler essa parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Todas as vezes que Jesus conta uma parábola do reino dos céus e aparece um rei ali, esse rei é Deus. E quando ele fala de um rei que quis celebrar as bodas do seu filho, ele está falando das bodas do seu filho, as bodas do Cordeiro, que é o encontro da igreja com Cristo. Então a igreja não pode encontrar com Cristo de qualquer forma, não. Você já viu uma noiva ir encontrar com o noivo de qualquer forma? Já viu? No casamento, quando a noiva vai encontrar com o noivo, como é as vestes dela? Você já observou isso? É toda manchada, toda suja de lama? Ou é um vestido branco, representando a pureza, representando santidade? Como é? Você já parou para pensar? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então, o convite está para todos. Como no final dessa parábola diz, muitos são convidados, mas poucos escolhidos. Então, o convite está aberto para todos agora. Ainda está aberto. Mas chegará o tempo que a porta fechará. Então não podemos deixar essa porta fechar para nós
mudarmos. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles não fizeram caso, foram uns para o seu campo, outros para o seu negócio, e outros, apoderando dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidais para as bodas todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia. Que maravilha! É agora que a coisa esquenta. A festa nupcial ficou cheia. Porque está aberto para todos. E os servos saindo, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando a veste nupcial. Sabe o que eu imagino? Esse homem com as vestes todas sujas do pecado, aquela pessoa que não importava e querendo entrar. Não tem como mesmo, existem regras. O reino dos céus, ele é composto por regras. E as regras, a regra diz que para entrar tem que estar trajando a veste correta. Tem que estar trajando uma veste correta, meu irmão. Existe as vestes corretas para determinados lugares. Determinados lugares que nós vamos, nós temos que usar vestes adequadas para aqueles lugares. O reino de Deus também é assim. Meu irmão, você já viu alguém na praia de terno e gravata? Ali correndo na areia de terno e gravata e brincando, jogando bola? Você já viu? Eu nunca vi. Você já viu alguém ir numa audiência diante de um juiz com roupas de banho? Eu também nunca vi. Sabe por quê, meu irmão? Porque existem trajes certos para os lugares certos. Também para entrar no reino de Deus existe um traje certo, que é vestes limpas. Vestes sujas não entram lá. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. E agora? E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então era a pessoa que não estava no local adequado para ele. Aquele local ali era para os salvos. E ele não era salvo. Infelizmente, ele foi convidado a sair dali. Ele foi convidado, mas a forma como ele saiu foi diferente. Disse o rei aos seus servos: amarrai-os. Quando o rei perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Você não é um salvo, o que você está fazendo aqui? Aí ele emudeceu. Aí o rei fala assim: então disse o rei: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu te falar, pranto e ranger de dentes, você sabe onde é que existe isso? Sabe onde que existe isso? No inferno, meu irmão. Isso aqui está falando do inferno. O inferno é real. O inferno é real. Jesus, ele fala muito nas suas parábolas sobre o inferno. O inferno é real. É uma realidade. Então, qual é o nosso futuro? Para onde nós estamos indo? Temos que meditar nisso. Mas pecado, meu irmão, o pecado, ele pode ser tirado da sua vida através de você lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Em todo o tempo, a Bíblia te convida, sejam brancas as tuas vestes. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Esse é um conselho. Em todo o tempo, meu irmão, é uma luta diária contra o pecado. É uma luta diária. Mas quando você quer, às vezes você fala assim: o pecado é muito forte para mim. Não, meu irmão, não é muito forte. Às vezes o pecado se torna forte quando nós estamos diante de Cristo, estamos distante de Cristo. Mas quando nós estamos próximos de Cristo, nós somos mais fortes. O pecado não é tão forte quando você está em santidade. Mas se estivermos na carne, ele falará alto sobre nós. Por isso, jejum e oração
e está em Cristo. Em todo tempo, meu irmão, a Bíblia aconselha, em todo tempo sejam brancas as vestes. Mas se sujou, você já sabe, lave no sangue do Cordeiro, peça perdão e continue. Peça perdão e continue. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas o que vem a ser o óleo sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça? Sabe o que representa o óleo? O óleo representa a unção de Deus. O óleo representa e o óleo representa a direção. Olha, aqui é direção também, viu? Direção, sabe por quê? Porque quem nos dirige é o Espírito. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos vencer o pecado, ele vai se tornar forte. Meu irmão, há pecados na nossa vida que eles se tornam tão fortes e nós acostumamos tanto com eles, que é difícil deixar esses pecados. Por isso nós temos que orar a Deus e pedir que o Espírito Santo venha nos fortalecer. O Espírito Santo, ele é o agente da regeneração. É ele que pode regenerar o homem. Sem o Espírito é difícil, meu irmão. Sem o Espírito de Deus em nós é difícil. E quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, ele envia o seu Espírito para morar dentro de você. E esse Espírito que revela Jesus Cristo para você. Porque Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para o crente. Quando você estava no mundo, você veio porque você conheceu Jesus. Jesus foi a revelação de Deus para você. Mas quando você já está aqui e recebeu Jesus, você passa a conhecer mais a Deus através do Espírito. Então, Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para o crente. Porque Espírito Santo só tem quem é crente. Só quem é crente. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas o que vem a ser o óleo? Como nós já falamos, o Espírito Santo, a direção de Deus, a unção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus falou sobre essa questão do Espírito nos direcionar. Quando eu abro a Bíblia lá em João 16, 13, João 16, 13, por favor. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. Olha a direção aqui, ó. Olha o óleo sobre a tua cabeça te guiando aqui, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A direção de Deus sobre a sua cabeça. Vestes brancas e direção de Deus é caminho de salvação, meu irmão. Vestes brancas, santidade e direção de Deus na sua vida, para você não cair nas armadilhas que tem aí fora no mundo. O mundo está cheio de armadilha aí fora, para te pegar. Satanás, ele tem 1001 maneiras de tentar as pessoas. Ele tem 1001 maneiras e ele não desiste. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, direção de Deus, o óleo sobre a sua cabeça vai te trazer direção para você encontrar com o noivo. O óleo sobre a tua cabeça, o Espírito Santo na sua vida vai te direcionar a Cristo. Vai te fortalecer para aquilo que virá. Muitas coisas podem vir sobre a sua vida, mas Ele é que vai te fortalecer. Quando Davi foi ungido, ali em Ramá, o Espírito preparou ele para tanta coisa que ele ia passar, até chegar no reino de Deus. Quando, lá em 1 Samuel 16, 13, quando o profeta vai até Ramá e unge Davi ali, ele estava
fortalecendo e direcionando Davi para o trono, porque para aquele jovem chegar até o trono, ele precisava da direção de Deus. Ele ia enfrentar grandes coisas, ele ia enfrentar grandes batalhas até chegar no trono de Deus. Então, a direção de Deus. Isso nós precisamos, da direção. A direção para que você venha encontrar com o noivo. Você precisa desse óleo. Lembra das virgens? O que acendia a chama para elas enxergarem na noite, para se direcionarem até o noivo, era o quê? O óleo. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que aconteceu com aquelas loucas que faltaram óleo? Elas perderam, meu irmão, porque não teve a direção. Olha para você ver como o óleo, como o Espírito Santo representa direção na vida do crente. Lá em Mateus 25, eu quero ler Mateus 25. Diz assim a palavra do Senhor. Olha para você ver como o óleo é importante, como o óleo vai te dar direção, como o óleo vai te dar luz nesse mundo. Esse mundo, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Você sabe o que quer dizer essa palavra jaz? Quando a Bíblia diz assim, ó, jaz, o mundo jaz no maligno, você sabe o que quer dizer essa pequena palavrinha jaz? O que ela significa? Ela significa morto e enterrado. Quando você chega numa campa, assim está escrito aqui, jaz fulano de tal. Aqui está morto e enterrado fulano de tal. Então, uma palavrinha simples, mas tem muito significado. O mundo jaz no maligno. Então, nesse mundo, nós precisamos desse óleo sobre a nossa cabeça, do Espírito Santo sobre a nossa cabeça, porque ele é luz para o nosso caminho. Ele é direção para nós. E é Ele que vai nos levar até encontrar o noivo. Se nós permanecermos com Ele, Ele nos dirige ao noivo. Mas você vai ver que aquelas virgens loucas que perderam o seu óleo, que não tinha o óleo em quantidade certa, elas não conseguem achar o noivo. Então esse encontro com o noivo representa a salvação, representa o encontro da igreja com Cristo. Eu quero ler Mateus 25, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Salvação, está falando de salvação aqui, está falando de encontro com Jesus, está falando de vida eterna. Versículo 2: e 5 delas eram prudentes. Prudência, quem tem prudência aqui é aquele que está no caminho de Deus, aquele que tem o Espírito na sua vida, que o direciona. Esse é o que está na presença do Senhor. Embora possa pecar, mas está sempre lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, arrependendo e ficando firme ali no Senhor. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Cadê o óleo sobre a cabeça delas? Não tinha o óleo sobre a cabeça. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Olha o óleo sobre a cabeça aqui. Aqui você vê quem tem óleo e quem não tem, quem está carregando óleo e quem não está. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagaram. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, séria. Você pode dar o Espírito Santo que está dentro de você para alguém? É possível? Impossível você dar o Espírito Santo para alguém, para que alguém seja salvo. Impossível, isso é Ele que tem que buscar. Então ela chegar, dá para nós, dá um pouco do vosso, dá um pouco do Espírito Santo aqui, me dá um pouco da tua unção, da tua vida com Deus. Não existe essa possibilidade. Isso cada um tem que conquistar para si. Esse azeite aqui não se dá, esse azeite se conquista. Essas mulheres eram loucas mesmo, loucas mesmo. As loucas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite. Não tem como, isso é conquistado, isso é lutado. Isso é lutado, isso é vida. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram.
Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Você sabe como você compra esse azeite? Você sabe como você compra? Eu acho que eu não preciso falar para você, não. Você sabe como compra esse azeite. Você sabe. Todo mundo aqui sabe como compra esse azeite. Na presença de Deus. Na presença, na obediência a Cristo que se compra esse azeite. Ide e comprai. E tendo ela saído para comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou a porta, acabou. Eu digo para você que a porta ainda está aberta. Se fechou, acabou. A porta ainda está aberta. Mas vai chegar um tempo que, e fechou-se a porta. Interessante essa palavra, né? Muito interessante. E fechou-se a porta. Então, meu irmão, eis o tempo oportuno de Deus para nós. Mas eu deixo dizer para você mais uma vez, eu quero frisar mais uma vez para você. Todos nós podemos cair, todos nós podemos, como diz no popular, vacilar. Todos nós podemos pecar, mas Jesus abriu uma porta para nós. Voltarmos para Ele, que é lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que possamos entrar na cidade pelas portas. E a palavra de Deus, depois desse versículo, você pode ler lá, que ela vai falar assim: ficarão de fora os cães, ficarão de fora esse, você vai ver lá muitos que vão ficar de fora, logo após essa palavra. Vamos ler aqui, Bruno, o versículo 22:15. Vamos ler 22:15 aqui, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Muito interessante essa palavra. É uma palavra de alerta para nós, nessa noite, para nós ficarmos apercebidos aí, meu irmão, porque a volta de Jesus Cristo é iminente. Jesus Cristo voltará. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Então nós temos que estar preparados. Mas, deixa eu lembrar para você mais uma vez: deslizou, escorregou, meu irmão, lava as vestes no sangue do Cordeiro e volta correndo e fique pronto para a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Eu quero perguntar nessa noite: quem quiser oração, fica de pé. Quem não quiser oração, pode permanecer sentado. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?